Olá, meus queridos inscritos do canal Falando de Direito, sejam muito bem-vindos neste domingo em Curitiba, nublado. Vejam só como é que está nublado, tempo fechado, assim como atualmente está o processo da revisão da vida toda. Mas calma, em breve vai nascer aquele sol, vai brilhar, vai abrir esse céu, vai se tornar um céu de brigadeiro azul, e vai iluminar também, inclusive, a revisão da vida toda. E os cachorros aqui continuam muito bravos, eles estão muito bravos com os ministros do STF, latem sem parar, porque, né, convenhamos, por que Cristiano Zanin foi fazer aquele voto, né? Por que ele foi ter aquele voto triste, muito triste para todos nós que ansiamos pela revisão da vida toda. Um ponto que eu gostaria de falar com vocês, falei no último vídeo, que nós teríamos eventualmente uma carta na manga caso tudo desse errado ali no processo, no julgamento virtual da revisão da vida toda. Não sei se vocês lembram o que ocorreu há praticamente um ano atrás, quando também estávamos na análise do mérito, do julgamento principal virtual, diga-se de passagem, virtual, onde faltavam apenas 5 minutos para o trânsito em julgado da revisão da vida toda. 5 minutos. Lembrando que, inclusive, esse ministro que pediu o destaque já havia depositado o seu voto, O que aconteceu? Faltando 5 minutos ali para meia-noite, para encerrar o prazo, teve um pedido de destaque. Que retirou o processo virtual, o julgamento do processo virtual e transferiu para o físico. Vejam, naquela situação já tinha maioria, nós já tínhamos 6 votos favoráveis ali à revisão da vida toda e aquele voto de destaque transferiu o julgamento virtual para o físico. Vejam a força do destaque. Na época, evidentemente, nós ficamos revoltados com essa medida, porque já se caminhava ali para o trânsito em julgado, o ministro Cássio Nunes já havia declarado o seu voto contrário à revisão da vida toda, e parece que uma medida, né, como que eu posso falar, desesperada, ele, para tentar reverter todo aquele julgamento favorável, teve o pedido de destaque. Pois bem, o destaque naquela oportunidade, ele foi muito ruim, E de certa forma, agora para o caso onde nós estamos, um remédio amargo. Quem gostaria de um pedido de destaque? Ninguém. Obviamente que ninguém. O pedido de destaque, ele iria prolongar ainda mais essa angústia pelo desfecho da revisão da vida toda. Porém, é uma medida que às vezes se torna necessária dependendo de como for o encaminhamento nos próximos votos. É bem verdade que nós temos ali uma questão de ordem que foi suscitada pela parte autora e também pelos amicus curiae, o IEPREV, muito bem representado pelos advogados da ABL, para que o ministro Alexandre de Moraes, ele deu os parâmetros norteadores para que os próximos ministros que forem votar saibam que o que está em jogo não é a violação à reserva de plenário, que já foi amplamente debatida, seja no ambiente virtual, seja no ambiente físico do STF, já foi feita coisa julgada. Não há sentido nenhum trazer embargos de declaração. O embargo de declaração, ele não julga a questão de mérito, ele vai analisar obscuridade, ele vai contradição ou eventualmente alguma dúvida, né? Obscuridade, contradição, dúvida ou omissão que possa ter com relação ao julgamento do mérito. Não há contradição, né? Violação do cláusula a violação à cláusula, a reserva de plenário, não há nenhuma contradição, não há uma omissão, foi inclusive debatido, salvo engano, não tenho certeza agora, mas o próprio Nunes Marques, eu acho que ele não foi favorável a essa cláusula de reserva de plenário, ele nem se manifestou, mas em compensação o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes,
que se manifestaram no processo por escrito ali no ambiente virtual, eles também falaram sobre a reserva, que não existe violação à cláusula de reserva de plenário. E naquela ocasião, muitos ministros acompanharam. O ministro, quando acompanha o voto na integralidade, é como se ele estivesse dando uma cópia fiel ao voto que já havia sido proferido. E isso chama atenção que o próprio ministro Zanin está falando agora, dizendo que o seu antecessor, Ricardo Lewandowski, havia se omitido com relação à violação à cláusula de reserva de plenário. Isso é uma inverdade. É uma inverdade que beira o absurdo, que beira a revolta, porque isso não corresponde com a realidade dos fatos. O ministro Ricardo Lewandowski, um grande ministro, que inclusive o próprio Zanin nunca chegará à sua altura, né? Agora um desabafo aqui, nunca chegará à sua altura, ele, por acompanhar tanto o ministro Marco Aurélio, que já havia sido se aposentado, o ministro Alexandre de Moraes, por acompanhar o voto desses escritos, e muito bem escritos, ele chancelou essa decisão, ele concordou com a decisão. Ó, o avião vai aparecer, não vai aparecer porque está nublado, mas o barulho é ensurdecedor. Apareceu, eu já aproveito o ensejo, você que está neste avião caindo de paraquedas aqui nesse canal pela primeira vez, já faça a sua inscrição, deixe o seu gostei, o seu like, compartilhe e não se esqueça de ativar o sininho. Voltando, fazendo esse parênteses aqui, aproveitando que o avião acabou de passar, muitos inclusive gostam disso, né? Gostam desse momento. Voltando, não houve omissão. Ricardo Lewandowski não, em hipótese alguma, foi omisso por tratar dessa questão da reserva de plenário. Ele não foi omisso, não foi. Então não há o que se falar ali no voto do Cristiano Zanin, no sentido de que ele deve agora se manifestar, que ele deve se manifestar quanto a este ponto, porque teve uma omissão. Veja, não teve. Então, voltando, a questão de ordem que foi levantada é para que os ministros possam ter um parâmetro do que pode ser enfrentado ali em sede de embargos de declaração. E a cláusula de reserva de plenário não é alvo dessa discussão. O que se pode discutir é a modulação dos efeitos, em que pese nós tenhamos grandes ressalvas, porque essa modulação dos efeitos não caberia nesse caso, porque não há uma inovação jurisprudencial. Um dos requisitos ensejadores da modulação dos efeitos, não há essa hipótese. Porém, eles, nesse momento, eles estão julgando mais com base na supremacia do interesse público do que no estelionato institucional que foi praticado pelo INSS. Se o governo não tem dinheiro para pagar o que é de direito aos aposentados, isso não é um problema dos aposentados. Inclusive, a Constituição prevê a criação de um imposto para taxar as grandes fortunas. Isso nunca foi feito desde 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição Federal. Tem lá uma previsão para taxar as grandes fortunas. E por que isso não foi feito? Porque as grandes fortunas, os detentores dessas grandes fortunas são aquelas pessoas que financiam a campanha política dessas pessoas desses representantes do povo que deveriam criar esse imposto. Então, como é que eu vou criar um imposto para taxar aquele que financia minha campanha? Então, o governo não pode alegar que o impacto ao erário será tamanho, grande, ao ponto de colapsar a nossa economia, porque ele tem outros mecanismos que não legitimam o estelionato institucional. Olha, outro avião, pessoal, está caindo de avião neste momento, faça a sua inscrição. Então, vejam, o hipossuficiente, no caso, o menos favorecido, o aposentado, a pensionista, não deveriam sofrer as consequências de uma má gestão. Eu não diria nem má gestão, mas de um furto mesmo, um furto ao aposentado, a pensionista, praticado pelo Estado. O Estado também comete crimes contra o cidadão.
E é por isso que os operadores, os advogados, os defensores, inclusive o povo aí do YouTube, de modo geral, tem que fazer a sua voz ser ouvida. Tem que fazer a sua voz ser ouvida e que esses vídeos possam circular em todas as plataformas, denunciando que o Estado também comete crime neste caso e que nem deveria ter modulação, quiçá uma rediscussão do mérito da revisão da vida toda. Tudo bem? Vocês entendem isso? Então, caso ainda nós não tenhamos vitória com relação à questão de ordem, é possível, ainda faltando 5 minutos para o trânsito em julgado da revisão da vida toda, que um ministro, seja o ministro Edson Fachin, que está do nosso lado, o próprio ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, possa pedir o destaque e retirar esse julgamento virtual para o plenário físico, porque daí sim, eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes, defensor da revisão da vida toda, vai engolir todos os argumentos contrários a essa tese. Tudo bem? Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, reforçando, já deixa aquele like e nos veremos no próximo vídeo. Até mais!